Eu ia falar que você falou uma frase que me deixou bastante intrigada também, sobre o custo invisível de não decidir. Ah, a O gente que você estava conversou sobre isso uma pensando quando você vez. tinha comentado isso comigo? Que eu achei bem profundo sobre isso também. Acho que a gente fica bastante nesse movimento de... O custo invisível de não Porque, decidir. aliás, desculpa só te cortar, porque você comentou, né, sobre escolhas e... Cara, toda escolha é uma perda, né? Toda, Então, toda. não sei se Tá? era sobre isso que você estava pensando. É, eu acredito sim que escolhas são perdas, mas assim, tem certas escolhas que se elas não forem realizadas rapidamente, você perde muito mais. Claro. Tanto é que são feitas por isso. Exatamente. E eu pensei muito num contexto profissional aí, até pensando em expansão de negócios. Quantas empresas são familiares, ou às vezes negócios que precisam de uma tomada de decisão rápida. Às vezes é um desligamento, às vezes é fazer uma substituição ou investimento, precisa naquele momento. E se você não realiza, se você não é claro, se você não enfrenta uma conversa difícil, mas sobretudo uma decisão difícil, o impacto financeiro, o impacto estruturante, o impacto energético, emocional, dependendo do cargo que você tem dentro de uma instituição, é um acionista, é um sócio, é um diretor, gente, o impacto é brutal. É brutal. E nesse sentido que eu pensei assim, é uma dor, um impacto que parece invisível. E às vezes assim, a pessoa tá tão, vamos pensar num acionista, tá tão perdida ali na dor pessoal, de maneira inclusive egocêntrica ou narcísica, que não percebe o impacto, ele se torna invisível, mas não é. É um impacto realmente brutal se você não decide rápido. Tem decisões que tem que enfrentar. E aí é ter essa clareza, né? Você vai se colocar no papel de vítima e demorar mais? Você vai se colocar no papel de não ter autorresponsabilidade e jogar para depois, ou ser muito crítico? Ou vai encarar no adulto? E vai encarar com clareza? Vai fazer perguntas? Ou vai pedir desculpas se você errou? Ou vai se autorresponsabilizar? É essa clareza que precisa ser visível e rápida. Precisa ser rápida. Não dá para ir dormir com um problema. Às vezes, numa empresa, você segura 2 dias, ou são questões pessoais. A gente tem inclusive para relacionamentos, né? Jimmy e eu, por exemplo, a gente tem um combinado. Ninguém não vai dormir sem conversar, não. Mas eu quis dizer nesse contexto institucional mesmo. Não, mas é institucional, mas também é vida, né? Total, total. Isso de uns anos pra cá, eu tenho percebido cada vez mais assim, as conversas difíceis, elas são extremamente necessárias, né? E, cara, decepcionar as pessoas é muito necessário. E, infelizmente, faz parte. A gente não consegue agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, imagina a gente, né? Então, enfim. Então, e ser adulto não é nem um pouco fácil, né? Ai, não Os mesmo. boletos são a menor das preocupações em alguns dos casos. Então, você vai ter que ter a conversa difícil, você vai ter que falar não, e, enfim. Então, eu brinco que eu falo assim, a vida adulta, o problema ele é fácil de resolver, mas ou ele é trabalhoso, ou ele te chateia, assim, né? Mas olha só, no começo, você me falou assim, Agatha, vamos olhar para aquela criança? Se a gente olha para aquela criança frente a uma situação de adulto, a criança não sabe verbalizar. Talvez ela não saiba nem verbalizar o que ela está sentindo. E a gente, no momento, a gente consegue saber. Eu falei isso porque eu estava com raiva. Eu fiz isso porque eu estava com ciúmes. Eu senti ciúmes. Eu fiz isso porque eu queria ter feito isso. Eu não queria que você tivesse feito isso. Eu queria ter tido essa ideia. Eu queria ter tido essa atitude. Eu queria ter a inteligência que você tem e eu queria ter feito isso. Tá entendendo? É adulto Entra na também. questão das emoções, né? Entra na questão das emoções, entra em questões de poder, inclusive, né? Tem, acho que uma conexão direta, o filme Divertidamente. Ai, maravilhoso. Eu amo aquele filme, Amo. porque aquele filme é tão didático, tão explicativo e ao mesmo tempo tão simples de entender. E é isso, né?
Eu acho que esse filme foi pauta de tantas terapias minhas, de como Maravilhoso. é mais simples de observar e entender aquilo que a gente tá tornando complexo, né, na vida adulta, assim, é essa questão mesmo. Então, enfim.